Meus irmãos, graça e paz a todos, estamos aqui para o segundo vídeo dessa maravilhosa obra que é Lançamento, da editora Shed Publicações, o Comentário de Jeremias, que na minha opinião, talvez não seja a sua, é o melhor comentário de Jeremias que nós temos em português. E para mim também é melhor do que aquele comentário de 2 volumes daquela série da cultura cristã. Por quê? Porque o da série Cultura Cristã é exegético, é excelente, mas é muito prolixo, muito difícil de se compreender. O autor não é tão claro. Essa é a minha opinião. Nesse livro aqui, não. A leitura é fluida, é gostosa, você entende a mensagem, ele é objetivo, ele é tanto exegético, hermenêutico, expositivo, claro e coeso. Então fica fácil de entender, ele não enrola, ele vai direto ao ponto. Ele vai direto ao ponto. No primeiro vídeo eu mostrei o sumário para vocês, eu mostrei a parte introdutória para vocês, assista lá o primeiro vídeo, a quantidade de páginas, que é 723 páginas, tá? Mostrei também o currículo acadêmico do J.A. Thompson, ele foi arqueólogo, um dos maiores eruditos em Antigo Testamento, na sua época, que ele morreu em 2002. Ele foi o maior erudito no livro de Jeremias, mais de 50 anos estudando o livro de Jeremias, inclusive o seu doutorado foi baseado no livro de Jeremias. Então, o camarada ficar 50 anos só pesquisando, estudando sobre um livro, ele tem autoridade para falar, tá certo? Então, depois desses comentários, vamos aqui para o segundo vídeo, né? Mostrando para vocês como ele trabalha os comentários. No primeiro vídeo, como eu falei para vocês, eu mostrei aqui ó, a introdução, tá? Eu mostrei a introdução, que vai aqui, ó, Jeremias entre os profetas, na página 15, vocês estão vendo aqui, até a bibliografia selecionada, que é na página 146, mas antes da bibliografia, você tem uma análise dos conteúdos. Né? Análise dos conteúdos, onde é o sumário mais detalhado, tá certo? Vamos aqui, ó, antes de nós trabalharmos, queridos, os comentários, como ele trabalha os comentários, eu até marquei aqui a página de número 101, as Confissões de Jeremias. As Confissões de Jeremias. Quem assistiu o primeiro vídeo, eu falei lá que nós sabemos mais sobre Jeremias, o profeta Jeremias, do que qualquer outro profeta. Jeremias não tem vergonha de abrir o seu coração, a sua alma, e falar das suas mazelas, das suas tristezas, das suas decepções, tá certo? Antes de mostrar aqui as Confissões de Jeremias, ele fala aqui, ó, né, em uma das partes introdutórias, o inimigo do norte. Quem é o inimigo do norte que Jeremias cita em várias passagens? Está aqui os versículos. Você pode até pausar aí para você ler, tá? Onde ele cita a invasão do norte, o inimigo do norte. E já é vamos dizer assim, já tem concordância, é a maioria entre os estudiosos, a maioria dos estudiosos de Jeremias afirmam que não eram os citas, que era uma tribo desorganizada. Mas os inimigos do norte aqui é a Babilônia. É a Babilônia. E Jeremias sempre fala desse perigo iminente, tá? Maravilhoso aqui. Vamos lá. Aqui, as Confissões de Jeremias, página 101. O livro de Jeremias é único entre os livros proféticos por causa de um grupo notável de pronunciamentos que são, em geral, mencionados como as Confissões de Jeremias. Você também tem um livro de Lamentações, né? Falando de maneira mais ampla, esses pronunciamentos compreendem, aqui estão os capítulos, ó, de suas confissões, onde ele abre o peito, onde ele abre
o coração. Deixa eu pegar aqui. Estou aqui com o celular. Ó. Vou pegar aqui um texto para nós lermos. Jeremias capítulo 11, do 18 ao 23. Vamos lá? Jeremias capítulo 11, do 18 ao 23. Só ler aqui rapidamente para ver o que Jeremias fala lá. Vamos lá. Só um minutinho, queridos. Isso aqui é importante, né? Ó, Jeremias. Deixa eu pegar aqui. Queias. Lamentações. Jeremias 11, não é isso? Do 18 ao 23. 18. Aqui, ó. É o primeiro lamento de Jeremias. Estou usando aqui a versão NAA, que eu uso bastante, né? Nas minhas exposições, nas minhas pregações. Primeiro lamento de Jeremias. Diz assim, ó. O Senhor me contou e eu fiquei sabendo. Tu me mostraste o que eles estavam planejando. Eu era como um cordeiro manso, que é levado ao matadouro. Falando dele. Eu não sabia que tramavam contra mim, dizendo, vamos destruir a árvore com seu fruto. Vamos cortá-lo da terra dos viventes, para que ninguém mais lembre do nome dele. Mas, ó Senhor dos exércitos, justo juiz, que provas o mais íntimo do coração, permite que eu veja a tua vingança contra eles, pois te confiei a minha causa. Que Jeremias está falando daqueles que estavam tramando contra a vida dele, né? Contra ele. Aí vem a resposta de Deus, dos 21 ao 23. Portanto, assim diz o Senhor a respeito dos homens de Anatote. Lembrando que Jeremias era de Anatote, né? A sua linhagem era sacerdotal, ele morava ali. É a sua origem. Portanto, assim diz o Senhor a respeito dos homens de Anatote que querem me ver morto e dizem. Então, as próprias pessoas que moravam ali estavam tramando contra Jeremias. Olha só, não era fácil a vida de Jeremias. Não casou, né? Ele não casou. Ele era celibatário. Não foi fácil para ele, não. Continuando aqui, ó. Querem me ver morto e dizem, não profetize em nome do Senhor para que não o matemos. Jeremias falava a verdade e eles queriam matar Jeremias. 22. Sim, assim diz o Senhor dos exércitos. Eis que eu os punirei. Os jovens morrerão à espada, os seus filhos e as suas filhas morrerão de fome. E não sobrará nenhum deles, porque farei vir a calamidade sobre os homens de Anatote no ano da sua punição. Então aqui você tem o primeiro lamento de Jeremias. Ele falando da trama dos homens maus contra ele para matá-lo, devido à verdade que ele falava. Então você tem aqui, ó, e tem mais, né? Pronunciamentos, confissões pessoais do profeta. Pessoais. Que maravilha, né? Vamos seguir aqui, ó. Embora alguns estudiosos difiram em detalhes, o termo confissão provavelmente não é apropriado, uma vez que as passagens consistem de orações ou lamentos, monólogos, diálogos e discussões com Yahvé. Então, você vê Jeremias descontente mesmo com Deus. O Senhor me iludiu, o Senhor me chamou, mas eu só sofro, é só pancada. Jeremias era sincero, gente. Né? Não tem que passar aqui, enfeitar o pavão. Ele era sincero porque ele é ser humano. Ele sentia dor, angústia, como nós também sentimos. Elas poderiam todas ser descritas como diálogos com Yahvé, poemas pessoais. No caso de 3 desses diálogos, a resposta de Yahvé à queixa de Jeremias está registrada na parte posterior da seção, conforme a primeira que nós lemos, né? Em cada uma das passagens, a referência é claramente a Jeremias, e os pronomes eu, mim, meu são encontrados inúmeras vezes. Com certeza, há outras passagens em que Jeremias fala na primeira pessoa e dá expressão à sua angústia
ou conta seus pensamentos. Aqui tem os textos, ó, outros textos. Todas essas passagens combinam para transmitir uma imagem notável da personalidade de Jeremias e para revelar algo das lutas interiores do profeta. Olha só, gente, que maravilha, né? Assim como os pastores têm as suas lutas interiores, os seus questionamentos, Jeremias também tinha, isso é antigo. Seu chamado foi evidentemente uma experiência traumática. Sua tarefa era ser contrasteador e testador do seu próprio povo. Então, contestar o erro, bater de frente com o erro, denunciar o erro, você vai ser retaliado. Até hoje é assim. Mas ele era uma alma sensível que podia ficar profundamente comovido por algum desastre nacional. Ele amava a sua nação. E Yahvé negou-lhe uma forma normal de vida. Ele não tinha uma família, ele não tinha filhos, ele não casou, como eu falei, ele era celibatário. Ele, em certo sentido, era um profeta relutante e alguém improvável de aceitar seu chamado sem questionar e com um profundo temor. Ele, como Moisés, com quem sentia uma profunda afinidade, entrou em um diálogo com Yahvé sobre seu chamado. Ele era apenas um rapaz, que é a expressão hebraica, que eu não falo hebraico, tá, gente? Naar. Ele teria de ser convencido por Yahvé de que devia se tornar um profeta. Jeremias estava convencido, embora dissesse mais tarde que estava sob compulsão, pois Yahvé, muito mais forte que ele, prevalecera sobre ele. Está no capítulo 20, versículo 7. Nesse encontro, Jeremias revelou um espírito independente que viria à tona muitas vezes em seus encontros com Yahvé e com seus contemporâneos. Olha só. Aí ele continua aqui, ó. Maravilhoso, né? As confissões de Jeremias. Isso aqui dá uma mensagem, meu irmão. Para obreiro, reunião de obreiros. Isso aqui dá uma mensagem, né? Os traumas ministeriais, os porquês ministeriais. Porque tem pastores aí com depressão, crises de ansiedade. Tem mesmo, gente. Porque é um ser humano. É um ser humano. Essa ideia de pastor perfeito, que sempre está bem, nunca passa prova, isso aí é Alice no País das Maravilhas. Não existe. Então, essas passagens aqui, das confissões de Jeremias, onde ele abre o peito, é maravilhoso. Aí ele continua aqui, ó, tratando essa questão. Ó, tá? Deixa eu seguir aqui agora para os comentários. Vamos para os comentários. Como ele trabalha, né? Assista o primeiro vídeo lá que nós fizemos. Vamos aqui. Eu não quero demorar muito nesse segundo vídeo. Aqui, ó, texto e comentário. Na página 153 começa o comentário. O primeiro é o sobrescrito. Sobrescrito. Que é o capítulo 1, de 1 a 3. As palavras de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes de Anatote, no território de Benjamim. Então, ele era de linhagem sacerdotal. E como ele era de linhagem sacerdotal, ele conhecia muito bem a lei. Inclusive, ele vai citar a lei o tempo todo nos seus escritos. Aí está aqui a introdução. A introdução editorial do livro de Jeremias fornece 3 informações importantes básicas para o entendimento do livro como um todo. Alguns detalhes pessoais sobre o profeta, a fonte divina das mensagens de Jeremias e o período durante o qual o ministério de Jeremias foi exercido. O profeta é apresentado pelo nome, família, posição e lugar de origem, o que é uma apresentação razoavelmente abrangente e muito mais completa que a dada para alguns profetas. Então, por isso que eu falo. Por isso que os comentaristas falam, inclusive o Thompson fala aqui, que nós temos mais informações, Jeremias é o profeta que nós temos mais informações do que qualquer outro profeta. Né? Aqui, ó. Jeremias era o filho de um certo Ilquias, que do contrário seria desconhecido. O nome Jeremias era comum em Judá. Ele ocorre várias vezes no Antigo Testamento. Tem outras pessoas com esse mesmo nome. Na época de Davi, havia dois e possivelmente 3 Jeremias entre os homens poderosos de Davi. Está lá em Crônicas, que é a passagem. No livro de Jeremias, há 2 outros indivíduos com o mesmo nome. Um é o recabita mencionado
no capítulo 35, versículo 3, e o outro, o avô materno do rei Zedequias. O sentido do nome é incerto, mas foram apresentadas duas propostas. Pode significar ou Yahvé abre, nesse caso o ventre, ou Yahvé exalta. O nome do pai de Jeremias, Ilquias, também era um nome comum. O mais famoso dos homens com esse nome foi o sacerdote que achou o livro da lei no templo no ano 622 a.C. Está lá em 2 Reis, capítulo 22, versículo 8, também em 2 Crônicas, 34. É muito improvável que o pai de Jeremias fosse o mesmo homem. No entanto, Ilquias era membro de uma família sacerdotal, que não viveu em Jerusalém, mas em Anatote, cerca de 5 quilômetros a nordeste de Jerusalém. Tem-se sugerido que a família de Jeremias poderia descender de Abiatar, sacerdote de Davi, deposto por Salomão em favor de Zadok e banido para sua casa em Anatote. Olha aqui o texto, a referência. 1 Reis. Muita gente fala 1 Reis, 2 Reis. Isso não existe, gente. Atenção, pregadores, expositores. É 1 Reis, 2 Reis, que é numeral. Tá? 1 Crônicas, 2 Crônicas. 1 Samuel, 2 Samuel. Tá? Não é 1 Samuel, 2, isso não existe. 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Crônicas, 2 Crônicas, 1 Reis, 2 Reis. Tá? Detalhe aqui para vocês. Sua cumplicidade na tentativa de Adonias de usurpar o trono dá apoio a essa percepção. Salomão pode tê-lo posto para morrer, mas poupou-o, porque Ilquias compartilhou da aflição de Davi e carregou a arca no tempo de Davi. Não há evidência de que o próprio Jeremias tenha exercido a função de sacerdote, e na verdade estava com frequência em oposição, olha só, em oposição, por isso que ele era odiado, em oposição ao sacerdote. Está aqui os textos do seu livro. Mas aqui, ó, deixa eu voltar aqui, você tem as notas de rodapé, tá? Olha só, comparando com outros profetas, né? A introdução dos livros dos profetas, ele cita Isaías, cita Oséias, Amós, Miqueias, Sofonias, Ezequiel, Obadias, Jonas, Abacuque, Ageu, Zacarias e Malaquias. Tá? Maravilhoso. Vamos continuar aqui. Então ele trabalha assim os comentários. Por isso que eu falei que é um comentário maravilhoso e é o melhor que nós temos de Jeremias, porque ele vai direto ao ponto. Ele não enrola. Não são aqueles comentários cansativos, exaustivos, que você não entende nada. Você começa lendo, no meio da leitura você tem que voltar de novo para você retomar o fio da meada. Ele não. Você entende o que ele está falando, você entende aonde ele quer chegar. É o objetivo. Porque tem escritores que são grandes pregadores, mas escrevem muito mal. Não sabem passar o que eles conhecem, né? Através dos seus escritos. Não sabem. Vamos lá. Oposição aos sacerdotes, tá? Está ausente de toda a sua visão do mundo, de toda a sua visão de mundo e seus oráculos, um contexto sacerdotal. Ele nunca foi sacerdote, né? Nunca exerceu a função sacerdotal. Claramente presente em Ezequiel. Ezequiel, sim. Jeremias, não. Contudo, caso Jeremias não realizasse funções sacerdotais, é possível se perguntar se o seu pai, nos dias que precederam as grandes reformas de Josias, não teria tido as obrigações sacerdotais como destruir a comunidade local na lei e transmitir as antigas tradições da aliança. Ele pode até mesmo ter presidido certos sacrifícios, o pai de Jeremias, oferecidos na vila pelos aldeões. As reformas de Josias mudariam tudo isso. O antigo santuário de Siló ficava a apenas 32 quilômetros de distância na direção norte. E o pai de Jeremias, provavelmente um descendente de Abiatar, talvez tivesse fortes elos com Eli, o sacerdote, alguns séculos antes. Essa ancestralidade explicaria o sentimento profundo de Jeremias pelas antigas tradições de Israel
seu interesse especial em Siló e seu destino. Está aqui o capítulo 7, versículo 14, e o capítulo 26, versículo 6. Sua preocupação genuína com o povo do Reino do Norte, de Israel, e sua afinidade com Oséias, o grande profeta para o povo do Reino do Norte de Israel no século VIII a.C. Então, ele trabalha aqui a primeira questão, né? Sobre Jeremias e seu pai. Depois, sobre Anatote. Ele vai falar, ó, sua vila era Anatote. E aqui embaixo, como eu falei lá no primeiro vídeo, você vai ter nota de rodapé em quase todas as páginas, praticamente. Ó, sua vila era Anatote, na terra de Benjamim, na área geral da atual vila árabe Anata, que preserva o nome antigo. Anatote é mencionada em uma lista de cidades levíticas em Josué, capítulo 21, versículo 18. Ali moravam muitos sacerdotes, tá? Era a cidade dos sacerdotes, remontando pelo menos ao século 10 a.C. Não obstante problemas de identificação, desde que a Anatote nos tempos de Jeremias não é a mesma Anata moderna. Anata é o nome da cidade atual. Uma identificação proposta é Ras El Carrab, ou Carraber, perto da vila moderna. Anatote era situada na terra de Benjamim, que ficava na fronteira norte de Judá. 3 passagens do livro de Jeremias referem-se à porta de Benjamim, que devia estar situada no lado norte da cidade. De pontos de observação em Anatote, é possível ver claramente os muros de Jerusalém. Jeremias não cresceu na grande capital, mas com vista para ela. O visitante moderno de Anata consegue visualizar a cena toda das visitas frequentes de Jeremias a Jerusalém através das colinas em uma caminhada de cerca de 1 hora. Então não era tão longe, né? 32 quilômetros. Aí ele vai comentar agora os versículos 2 e 3. Aí ele vai comentando. Então é um comentário expositivo, claro, coeso e consistente, como você viu aqui. Tá? Vamos continuar aqui, ó. Ele comenta os versículos 2 e 3, que é a parte introdutória, tá? Falando aqui das datas, da possível data que Jeremias começou a profetizar. Ele fala aqui, ó, comentando os versículos 2 e 3. O período do ministério de Jeremias estendeu-se do 13º ano do reinado de Josias, 13º ano do reinado de Josias, ou seja, 627 a.C., ao tempo da segunda deportação, que é 587 a.C., durando assim a última parte do século 7 e a primeira parte do século 6 a.C. Há uma relevância particular na referência à deportação, que é a palavra hebraica aqui, ó, eu não sei pronunciar, mas galut. Eu não sei falar hebraico, tá, gente? Não falo hebraico. A deportação de Jerusalém. Esse evento foi o ponto culminante da pregação de Jeremias e uma demonstração de sua autenticidade como um profeta genuíno de Yahvé, que tinha os falsos profetas, né? Como até hoje tem. Pois nesse evento, a tônica básica da sua profecia foi cumprida. Ele falara de um julgamento ao longo dos anos e referira-se especificamente à derrubada do reino de Judá e à destruição de Jerusalém, e aconteceu. Quando esses eventos aconteceram, a verdadeira culminação e a ápice de sua mensagem foram alcançados. O breve período de atividade de renovação registrados nos capítulos 42 a 44, embora relevante em si mesmos, é algo como um apêndice ao seu ministério e teve relevância em especial para o grupo de exilados que fugiu para o Egito. Isso, é claro, serviu para enfatizar que a esperança futura de uma Israel restaurada estava em outro lugar que não com os exilados no Egito. Aí ele vai aqui, ó, comentando o versículo 3, tá? Depois aqui, ó, ele vai trabalhar o chamado de Jeremias e as 2 visões, tá? Eu quero trabalhar aqui sobre as visões lá que ele teve, a vara de amendoeira,
e os significados. Aqui você tem, ó, essas notas de rodapé que são maravilhosas, onde ele traz traduções, a Septuaginta, o hebraico, que é um comentário exegético, hebraico, que ele era especialista no hebraico, né, o Thompson, né, as possíveis traduções, cita outros autores que concordam com ele, que discordam dele. É maravilhoso, gente. Para você que prega, para você que ensina, né, para você que pretende fazer uma exposição de alguns capítulos de Jeremias, ou até expor Jeremias, tá? É maravilhoso, é maravilhoso. Deixa eu pegar aqui, né, o versículo, né? Versículos 4 a 10, que é a subdivisão, o chamado de Jeremias. Deixa eu pegar aqui o versículo para não esquecer, para nós comentarmos aqui rapidamente. Só um minutinho, queridos. Vamos pegar aqui o capítulo 1 de Jeremias, sobre a vara de amendoeira, que eu esqueci o versículo. Faz tempo que eu não leio Jeremias. Tem que voltar a ler ele de novo. Vamos lá. Aqui tem o versículo 5. Antes que eu te formasse no ventre materno, eu já te conhecia. Olha aqui o versículo 5, que ele vai falar. Ó, a clara coincidência de um chamado veio a Jeremias na forma de um diálogo. Na forma de um diálogo. Essa não era uma ocorrência comum em Israel. O chamado de Isaías envolveu um diálogo, bem como o chamado de Ezequiel. Era importante para Jeremias poder declarar que seu chamado viera direto de Yahvé, uma vez que tinha de encontrar outros profetas durante os longos anos de seu ministério. De particular importância para Jeremias era a consciência de que fora predestinado, Deus o escolheu, a ocupar o cargo profético desde seu nascimento. Então, o bastão profético estava na sua mão. Na verdade, antes mesmo de seu nascimento. As palavras de Yahvé foram: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi, eu o elegi. Antes de você nascer, eu o separei, eu o designei profeta das nações. Então não tinha o que fazer. Não tinha para onde correr. Ele tinha que exercer o seu chamado. Essa palavra de abertura do diálogo é profundamente relevante. Jeremias mesmo, que seus últimos dias tenham sido tomados pelo desespero, sabia que o propósito divino para ele remontava a antes de seu nascimento. Antes de seu nascimento. Os 3 verbos usados aqui também são relevantes. O verbo iadá, conhecer, escolher, carregava com frequência um peso considerável de sentido no Antigo Testamento, pois ia além do mero conhecimento intelectual. Olha só, alcançando o compromisso pessoal. Por essa razão, ele é usado para as relações íntimas entre o homem e sua esposa, como lá em Gênesis capítulo 4. Quando Caim conheceu sua mulher, quando Adão conheceu Eva. Conheci ali não é oi Eva, tudo bem? Prazer, meu nome é Adão. Como é seu nome? Não. Conheci ali é ter relações sexuais. Né? Ter relações sexuais. Calvino chamava de linguagem de acomodação. O escritor bíblico não usa e os dois transaram. E os dois tiveram relações sexuais. Não. Ele usa a palavra conhecer. Uma palavra menos forte. Que tem uma conotação ali, nesse contexto de relação sexual. Nesse contexto. De Gênesis 4, versículo 1, de Adão com Eva, enfim. Vamos lá. Foi usado para um compromisso de Yahvé com Israel. De todas as famílias da terra, a voz somente conheci. É a palavra Yadá. Era o pesar profundo de Yahvé que não houvesse nenhum conhecimento de Deus entre o seu povo. Oséias 4:1. Pois o conhecimento de Yahvé era muito mais importante que as ofertas queimadas. Oséias 6:6. O profundo compromisso de Yahvé com seu servo, por conseguinte, chegou antes do seu nascimento. Então, esse verbo não é só um conhecimento intelectual. É escolher, é conhecer profundamente, intimamente. Olha só que maravilha. O segundo verbo é separar. Te separei, Jeremias. Aqui a palavra hebraica eu não sei pronunciar, então não vou pronunciar porque eu não falo hebraico, né?
Junto a outro aspecto do compromisso, a raiz, eu não sei falar também aqui essa raiz, tá? Que hebraico sou fraquíssimo, queridos. Eu sou fraquíssimo. Basicamente diz respeito a separar algo de todos os outros usos para um uso específico. Então esse verbo aqui hebraico é separar para um uso exclusivo, específico. Assim era Jeremias. Deus o separou, o escolheu para uma função específica. Por conseguinte, é relevante na esfera da religião, em que pessoas, lugares, dias e estações podem ser separados ou consagrados a Yahvé. Esses itens, uma vez separados, eram para o uso único, exclusivo de Yahvé, e era um ato de blasfêmia removê-los do direito soberano de Yahvé sobre eles. Jeremias fez um uso do substantivo, né? Codex, que vem kadosh, né? Aqui dá para arranhar um pouquinho. Que é a santidade, em referência à aceitação precoce da aliança de Yahvé por parte de Israel. Aí veja comentários do capítulo 2, versículo 2. Israel, por meio desse ato, foi separada apenas para Yahvé. Ela era a exata porção dele. Jeremias entendia a si mesmo sob uma luz similar. Yahvé separou-o para uma tarefa em particular. Essa consciência teve de sustentá-lo em muitos momentos tenebrosos. E quando amaldiçoou o dia de seu nascimento, ele estava de fato lançando dúvidas sobre o seu chamado. Como eu e você às vezes também tem dúvida, devido às provas, às calúnias, às perseguições. Está lá no capítulo 20, versículos 14 e 15. Aí ele trabalha, veja como ele trabalha o comentário, ele esmiuça, gente. E ele é objetivo. O terceiro verbo é designar. Separei e designei profeta às nações. O terceiro verbo, designar, refere-se à designação específica de Jeremias para uma tarefa particular, a de ser um profeta às nações. O verbo mais normal para usar teria sido, aqui está o verbo, mas o verbo aqui, é usado em várias passagens importantes no Antigo Testamento para descrever esse tipo especial de designação. Tem as passagens aqui. A designação especial de Jeremias era para as nações, plural. Está no plural. Nações, não a nação, as nações. Não apenas para Judá. Não há limites para a soberania de Yahvé. Por conseguinte, não havia limites para o escopo do ministério, continuando aqui, de Jeremias. No livro de Jeremias, uma grande seção é devotada a seus oráculos para as nações. Capítulos 46 a 51, cumprindo seu chamado, né? Outros profetas consideram as nações no âmbito da preocupação que as move. Por exemplo, Amós, Isaías, Ezequiel, Obadias, Jonas, Naum, Abacuque. Esses 4 últimos tinham apenas uma única nação em foco. Mas seria verdade em geral que todos os profetas tiveram algum motivo para se referir às nações. Aí ele continua aqui explicando de maneira clara, coesa, específica, tá? Mas Jeremias, ele retruca, né? Ele fala que ele era jovem, ele era um menino, e ele vai falar aqui, comentando, né? Ele trabalha a resposta de Jeremias. Não, senhor, escolha outro, eu não. Yahvé escolheu e separou Jeremias desde o seu nascimento. Assim, seu chamado, em um sentido, poderia datar da época de seu nascimento. Ele trabalha aqui essa questão. Deixa eu correr. Jeremias fala que era uma criança no versículo 6, né? Que a resposta de Jeremias, eu sou uma criança. Jeremias, ele foi chamado muito jovem, né? Para o ministério. Ele vai trabalhar aqui. Não vou ler por causa do tempo. Tá? Aí o Senhor disse, não diga que você é uma criança. Cadê? Ele continua aqui. Tá? Aí tem os versículos 11 e 12. É a primeira visão, né? A visão da vara de amendoeira. E a partir do versículo 13,
A 19 é a visão da panela. Vamos pegar só a vala de amendoeira e vamos encerrar o vídeo. Versículos 11 e 12. Vamos ver o que ele vai falar. Que as duas visões. A primeira, como eu falei, é a vara de amendoeira, né? A primeira visão de Jeremias foi de uma amendoeira, a primeira árvore a florescer na primavera. Depois do inverno, ela era a árvore, e até hoje, né? É a árvore que antecipa, né? Ela é uma árvore, né? Amendoeira, está muito em Israel, que antecipa a, a estação que está chegando, né? Então, no inverno, a primeira árvore a florescer é a amendoeira. Isso não dá para explicar aqui por causa do tempo. Isso aí traz lições importantíssimas, né? Sobre o chamado, enfim. É maravilhoso. A primeira visão de Jeremias foi de uma amendoeira. A primeira árvore a florescer na primavera. Anatote permanece até hoje um centro para o crescimento de amendoeiras. Então a visão que Deus deu para ele envolvia o contexto que ele viveu. Ele via amendoeira o tempo todo, ele nasceu vendo essa árvore de amendoeiras. Ele viu, então Deus mostrou aquilo que ele conhecia. O visitante moderno que vai à região, bem no início da primavera, tem a promessa de uma visão memorável e inesquecível das amendoeiras floridas e em grande profusão ao redor da vila de Anata, que é a atual cidade, né? Não há nada no texto que diga que a amendoeira estava florida na época. Na verdade, não é essencial que estivesse florida. Quando Jeremias viu o ramo de amendoeira, vem à sua mente, por associação, a palavra relacionada de maneira estreita a essa imagem, vigiando. Tá? Vigiando. Infelizmente, não conseguimos capturar no português, por isso que tem que conhecer o original. No português, o jogo de palavras existente no hebraico. Veja o texto na nota de rodapé. A gente vai dar uma olhadinha na nota de rodapé. Que na ponta ele vai explicar. Yahvé garantiu e prometeu que estava, olha só, Yahvé, Deus, garantiu e prometeu que estava vigiando sua palavra proclamada por Jeremias. Isso aqui é muito forte, gente. Isso aqui, meu Deus do céu, quando eu li isso aqui eu fiquei maravilhado, até anotei, porque estarei pregando futuramente, estudando mais a fundo e pregando. Então, no português você não percebe isso, mas no hebraico, quando você pega o hebraico, a palavra, Deus falou assim: ó Jeremias, eu estou garantindo, eu estou vigiando, eu estou em alerta. Porque a palavra velar significa ficar acordado, ficar de vigia, ficar em alerta. Eu velo sob a minha palavra para cumprir. Meu Deus do céu. Meu Jesus, é forte, né? Nós somos pentecostais, gostamos de falar assim. Quem é reformado nos critica por isso, mas não tem problema não. Olha só. Yahvé estaria pronto para cumprir. Deixa eu pegar aqui. Yahvé garantiu e prometeu que estaria vigiando sua palavra proclamada por Jeremias para que ela se cumprisse, como se cumpriu. Meu Deus, talvez houvesse mais uma nuance transmitida tão perfeitamente pela Almeida Revista e Corrigida, que é muito boa, tá? É uma das melhores versões, que é a palavra velo. Tem versões que são ruins, gente. São ruins. Por isso que o original, quem conhece aí o hebraico sabe disso. Você extrai mesmo o sentido do texto. Velo sobre a minha palavra para cumprir. Eu estou vigiando a sua palavra, Jeremias, que você falar que são as minhas palavras e ela vai se cumprir. E Yahvé estaria pronto para cumprir sua palavra quando Jeremias a declarasse. Olha só, eu estou em alerta naquilo que você fala. Como o início da explosão de folhas e floração da amendoeira. Como o início da explosão de folhas e floração da amendoeira anunciam a primavera, também a palavra falada. Olha só. Como o início vou ler de novo. Como o início da explosão de folhas e floração da amendoeira anunciam a primavera, que está chegando a nova estação, também a palavra falada aponta para o próprio cumprimento iminente.
Não era algo incomum um profeta descobrir que a natureza era com frequência a porta-voz de Deus. Ele vai citar aqui os textos de Jeremias, né? Os livros de Isaías, Amós, Ezequiel e outros são ricos em referências à natureza, que provê aos profetas ilustrações para a sua pregação. Os versículos 11 e 12 resumem o tema do cumprimento inevitável dos propósitos de Yahvé de julgamento para Judá e para as nações. Talvez esse seja o tema central de todo o livro. Que maravilha, né? Aqui está o jogo de palavras, em hebraico, né? Olha aqui, ó. A nota de rodapé. Aqui nós iremos encerrar. O jogo de palavras em Amós, capítulo 8, versículo de 1 a 3. Amós viu um cesto de frutas. Está aqui a palavra hebraica. Maduras. A palavra de Yahvé, por associação, era: chegou o fim de Israel, o meu povo. Aí veja também Miqueias, capítulo 1, versículos 6 e 7 e versículos 10 a 13, para o extenso uso do jogo de palavras associativo, que você só vai descobrir se você conhece o hebraico. Se você não conhece, fica difícil, né? Fica difícil. Então aqui você tem um jogo de palavras, né? Em hebraico, nessa visão da vara de amendoeira. Deus vigiando a sua palavra, Deus em alerta, tá? Na sua palavra, na boca de Jeremias. Assim como a amendoeira, ela prenuncia a estação que está chegando, que está vindo, uma nova estação, é assim a minha palavra, Jeremias. Eu estou vigiando, eu estou de olho, eu estou alerta naquilo que você fala, porque são as minhas palavras. É forte demais. Meu Deus. Dá uma mensagem. Eu já estou com o coração queimando aqui para estudar esse texto mais a fundo e transmitir uma palavra de Deus para a igreja. Queridos, está aqui mais um vídeo. Desculpe o tempo. Eu tinha mais coisa para mostrar, mas veja como ele trabalha os comentários. Eles são explicativos, ilustrativos, coesos, consistentes. É maravilhoso. Por isso que é o melhor comentário de Jeremias, na minha opinião. Se vocês gostaram desse segundo vídeo, deixa aqui o seu like, deixa aqui os seus comentários, se inscrevam no canal se você não é inscrito e acione o sininho para receberem todas as notificações. Graça e paz mais uma vez. Muito obrigado a todos. Até as próximas indicações.